Olá a todos mais uma vez. Vamos ao vídeo 2 de dicas para quem vai prestar a FATEC, ETEC ou SENAI. Em primeiro lugar, eu vou começar com algumas dicas básicas de trigonometria. Por exemplo, seno de 30 graus vale 0,5. Muita gente não sabe de onde vem esse 0,5. Eu vou mostrar agora que é uma coisa bem tranquila e bem fácil. Vou fazer aqui esboço de um triângulo retângulo de lados 10, vamos colocar que a hipotenusa vale 10, um dos catetos vale 6, outro cateto vale 8. E os vértices desse triângulo, vértice A, vértice B e vértice C. Vamos considerar esse ângulo B aqui. Você vai ver que é uma coisa bem simples, bem tranquila. Então, quando você fala assim, qual o valor do seno, do cosseno, da tangente, da secante, da cossecante ou da cotangente, nada mais é do que o resultado da divisão de um lado do triângulo pelo outro lado. Como é que fica isso daí? Olha só. Vamos calcular o seno desse ângulo B aqui. Então, seno do ângulo B, esse ângulo aqui de dentro é igual cateto oposto, que vale 8, sobre hipotenusa, que vale 10, que é igual a 0,8, bem tranquilo. Então, se você pegar a tabela trigonométrica e ver 0,8, você vai associar a um ângulo nessa tabela trigonométrica. Então, aí você vai achar esse valor desse ângulo B aqui. Cosseno desse ângulo B é igual cateto adjacente, que vale 6, sobre hipotenusa, que vale 10, que é igual a 0,6. E a tangente de B é igual ao cateto oposto, que vale 8, sobre a hipotenusa, que vale 6, que vai ser igual ao semelhante a 1,333. Tranquilo até aqui. Outra situação interessante são a cobrança do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis. Há questões que não dão o valor dos ângulos notáveis. Que são ângulos notáveis? São os ângulos utilizados em milhares de exercícios da trigonometria. Ângulos de 30, 45 e 60 graus. Eu vou mostrar aqui como é que se faz rapidamente e até muito fácil uma tabela para vocês associarem esses valores aí. Então nós vamos fazer uma tabela aqui dos ângulos de 30, 45 e 60. Então vamos associar ao seno, cosseno e tangente. Essa forma que eu vou mostrar para vocês eu aprendi num livro, lá quando eu estava no nível médio, e até hoje eu não esqueci. Então nós temos aqui o ângulo de 30 graus na primeira linha, na segunda 45 e na terceira 60 graus. Vamos continuar a montagem aqui. Vamos dividir linha em coluna, que fica bem fácil. Nessa primeira coluna aqui do seno, você vai fazer o seguinte, dividir tudo por 2. Então deixa a divisão de 30 aqui, graus por 2, divisão por 2 aqui no de 45 e no de 60 também por 2. Agora olha que fácil. Primeira linha, segunda linha e terceira linha, associando o número 1, 2 e 3. Primeira linha, número 1. Segunda linha, número 2. Terceira linha, número 3. Tudo dentro da raiz. Isso que é o detalhe importante. A raiz de 1 é 1. Então não precisa de colocar a raiz aqui, que já vai ser extraída. Então raiz de 2 fica. E raiz de 3 fica. Na coluna do cosseno é mais fácil. Você vai pegar os numerais aqui dessa primeira coluna e vai repetir aqui. Agora aqui é de baixo para cima. Ou seja, esse meio aqui que está começando, ele vai vir aqui para baixo. Então vai ficar meio, raiz de 2 sobre 2, e aqui em cima, raiz de 3 sobre 2. O mais trabalhoso é a tangente. Tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então a tangente aqui é uma divisão do seno pelo cosseno. Vamos dividir aqui a tangente de 30 graus, vai ficar meio, dividido por raiz de 3 sobre 2, que é igual
repete aqui o primeiro e vai multiplicar pelo inverso do segundo. 2 sobe, raiz de 3 desce. No primeiro vídeo de dicas, eu mostrei para vocês como é que se racionaliza um denominador. Então aqui eu vou fazer esse radical direto. E você que tem dúvida, você vai no meu primeiro vídeo. Então aqui vai ficar o resultado como raiz de 3 sobre 3. Então fica aqui a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45. Nós temos raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Um número dividido por ele mesmo, exatamente, é 1. Uma regra clássica aqui da matemática. Agora a tangente de 60 vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, que é igual, repete o primeiro aqui, o raiz de 3 sobre 2 e multiplica pelo inverso do segundo. 2 sobe no lugar do 1, o 1 desce aqui. Vai simplificar 2 com 2, vai sobrar quem? Raiz de 3. Então aqui, ó, raiz de 3. Até aqui tranquilo. Agora, para terminar essa parte aqui da trigonometria, uma grande dúvida de muita gente, não saber se vai utilizar numa questão a lei do seno ou a lei do cosseno. Até sabe os cálculos, mas infelizmente não sabe se vai utilizar a lei do seno ou a lei do cosseno. Eu vou mostrar para vocês como é bem simples e bem tranquilo também utilizar essas leis aí. Então eu vou escrever aqui a palavra cosseno. Está aqui, ó, cosseno. E vou escrever a palavra seno. Vocês vão entender por quê. A palavra cosseno, quantos S's ela tem? Tem 2 S's. E a palavra seno? Um S. Por que S? S eu vou associar a palavra inglesa side. Quando você comprava um disco antigo, até uma fita, então tinha 2 lados, side 1 e side 2. Ou side A, side B. Então, aqui fica fácil. Quando num triângulo for dado 2 lados, os valores de 2 lados para vocês, então 2 S's, eu vou usar a lei do cosseno. Quando no triângulo só tem um valor de um lado só, one side, eu vou usar a lei do seno. Vamos ver como é que fica isso daqui num exemplo. Então vamos fazer um triângulo aqui. Aqui um ângulo de 60 graus. Vamos colocar um valor aqui em cima de 60. E vamos colocar aqui um valor de 40. Então 60 aqui em cima e 40 aqui embaixo para achar o valor de x. Olha só que na questão eu tenho o valor de 2 lados. E eu tenho um valor para calcular. Se eu tenho 2 lados, não importa o ângulo. O importante é vocês decorarem o valor do lado para saber o que vocês vão utilizar. O ângulo é o de menos. Então, se eu tenho 2 lados, eu vou usar a lei do cosseno. A lei do cosseno, aqui ó, o oposto do ângulo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a um lado ao quadrado, ou seja, 60 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, então é 40 vezes 60, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus na tabelinha que a gente viu vale meio. Continuando aqui, ó, x ao quadrado, 60 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. São 2 zeros, são 3.600. Mais 40 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Então são 1.600. Aqui simplifica 2 com 2, vai ficar mais menos 40 vezes 60. 4 vezes 6, 24. 2 zeros. Como objetivo é mostrar como a gente vai utilizar ou quando a lei do seno e do cosseno, aqui eu vou deixar para vocês aí como exercício para achar o valor de x. E vamos agora passar para quando eu vou utilizar a lei do seno. Então, para isso, eu também vou fazer outro triângulo aqui. Vamos colocar um ângulo aqui de 45 graus. Aqui um ângulo de 30. Vamos colocar os valores aqui. 50 metros. Vamos supor que aqui tenha 50 metros e você quer calcular o valor de x. Olha bem, nós temos o valor de um lado do triângulo
Então, um lado eu vou usar a lei do seno. Pode ver que engraçado, tem um lado do triângulo e dois ângulos internos. Aqui tem dois lados do triângulo e apenas um ângulo interno. Para bater com a equação. Então, como é que fica aqui? Ó? Vamos fazer aqui os opostos do ângulo. Então, vai ficar seno de 45 sobre 50 é igual a seno de 30 sobre x. Vamos equacionar aqui, ó, seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Coloca aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 50 é igual, seno de 30 vale meio. Então, meio sobre x. Vamos fazer a equação. Vamos fazer aqui a regra de 3. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes x, que é igual a meio vezes 50. Então, para achar o valor de x aqui, também vai ficar com um exercício para vocês, como uma equação, porque o objetivo aqui foi mostrar como é que quando eu vou utilizar a lei do cosseno e quando eu vou utilizar a lei do seno. Uma coisa bem tranquila quando você relaciona o quê? Aos lados do triângulo. Uma outra situação bem fácil, porém que complica a vida de muita gente, é uma divisão simples. Vamos colocar aqui, ó, 42 dividido por 4. Uma divisão simples, mas muita gente não sabe uma regra, esquece e acaba errando nas demais questões. Então vamos dividir aqui, ó, 42 dividido por 4. Pega o 4, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 4 faltam nada. Agora o grande segredo está aqui. Quando você abaixa um número, a regra diz, abaixou um número, continua a operação. É aqui que muita gente esquece. Que número que eu multiplico por 4 que chega perto do 2? É o 1? Não, é o 0. Muita gente esquece a tabuada do 0 nessa hora. 0 vezes um número é 0. Então, o número que vai chegar próximo do 2 aqui, porque o 2 é menor do que o 4. 0 vezes 4, 0. 0 para chegar no 2, faltam 2. Agora tem algum número para baixar? Não. Agora sim, eu coloco o 0 e a vírgula. 4 vezes 5, 20. Para 20 faltam nada. Então, um grande segredo aqui, que sempre quando você abaixa um número na divisão, você continua a operação. Uma coisa bem tranquila. Agora vamos passar aqui para a física. As dúvidas de física também são muitas. Então vamos fazer umas questões clássicas aqui de física, relacionado primeiro ao encontro de móveis. Então esses objetos aí, um está indo de encontro ao outro, ou então um para alcançar o outro objeto, ou então um veículo, ou que seja, qualquer coisa móvel. Então vamos fazer aqui um desenho clássico aqui da física, uma trajetória. Eu sempre gosto de colocar o lado direito como positivo. Então vamos colocar um móvel aqui que passou por um ponto, uma trajetória, então ponto A. E vamos colocar um outro móvel B. Os dois estão na mesma direção ou no mesmo sentido? E agora? Outra dúvida que muita gente tem, não sabe distinguir a diferença entre sentido e direção. Vamos colocar aqui uma distância de 510 metros. Aqui esse veículo aqui a 20 metros por segundo. E esse outro veículo a 10 metros por segundo. Vamos agora aprender qual é a diferença entre sentido e direção. Esses veículos estão no mesmo sentido, na mesma direção, sentidos opostos. Vamos ver aqui. Eles estão na mesma direção. Quando você tiver alguma dúvida sobre direção e sentido, pensa numa estrada. Eles estão numa mesma estrada, numa mesma avenida. Vamos supor que aqui seja a Radial Leste. E a Radial Leste tem dois sentidos. Olha só que engraçado. Você nunca mais vai esquecer. Quando você fala Radial Leste, ou qualquer outra avenida, ou qualquer outra estrada, tem dois sentidos, que as pessoas denominam sentidos centro-bairro ou bairro-centro. Então não dá para mais se esquecer. Quando fala em sentido,
sentidos contrários, sentidos opostos. Então, sentido bairro-centro, centro-bairro, mesma direção. Então, na mesma avenida. Então, mesma direção, está indo para o mesmo sentido. Por exemplo, está indo do bairro para o centro. Se a gente fosse analisar aí. Em primeiro lugar, pegando uma questão dessa, a gente também vai fazer sentidos opostos, viu? Fica tranquilo. Então, quando a gente pegar uma questão dessa, em primeiro lugar, você tem que fazer a equação da função horária dos dois veículos. Então, a função horária do veículo A, olha só, vou considerar esse marco zero aqui. Então, vai ser 0 mais velocidade dele, 20t. De onde veio isso daqui? Vamos mostrar aqui. Então, vamos apagar novamente. Veio realmente da função horária. Então, S é igual a SO mais VT. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, agora sim, a gente pode trabalhar aqui. Então, SA é igual espaço inicial dele, 0, mais a velocidade, 20, e o T que eu quero calcular. E a primeira pergunta clássica é: qual foi o instante do encontro dos móveis, ou dos veículos? Então, agora vamos fazer do SB. Veículo B igual. Ele já está partindo desse ponto aqui, ó, já passou do ponto A, 510. Então, vamos lá, 510 mais 10t. Por que mais? Porque os dois estão indo sentido positivo da trajetória. Se fosse os dois indo para cá, sentido contrário, seria sinal de negativo aqui. Mas o resultado seria o mesmo. Vamos olhar aqui agora o detalhe da questão. Muita gente não sabe disso. Esse detalhe é muito importante. Quando que vai ser o momento do encontro? Então, o momento do encontro, um veículo, vamos colocar aqui o veículo A, mas tem que estar do lado do veículo B. Então, esse é o instante do encontro. A equação de A é 0 mais 20t, que é igual. A equação de B, 510 mais 10t. Então, eu coloco aqui, ó, 20t, aqui está para mais, vem para menos, ou menos 10t, é igual a 510. 10t igual a 510. Portanto, t é igual a 510 sobre 10, que é igual a 51 segundos. Então, quando esse veículo A passou por esse ponto, após 51 segundos aqui na frente, ele se encontrou com o veículo B. Agora, outra pergunta clássica. Qual a distância que foi esse encontro? O que você vai fazer? Como essas duas equações originou o tempo, no mesmo tempo, então você vai escolher uma das duas equações também para achar a distância. Tanto faz calcular por essa, por SB, como por SA. Escolha sempre a mais fácil. Então, SA é igual a 0 mais 20t, que é igual a 20 vezes 51 segundos, que vai ser igual a, coloco o 0 aqui, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. 1020 metros. Se você pegar e escolher essa equação, também vai chegar no 1020 metros, e eu deixo para vocês também como exercício. Agora, vamos olhar de outra forma, se tivesse agora em sentidos opostos. Então, está aqui na mesma direção, vamos fazer outro desenho aqui. Então, vamos fazer o ponto A, ponto B aqui do veículo. Então, um está indo para direção sentido centro, ó, e o outro voltando sentido bairro. Vamos colocar a mesma distância para a gente poder fazer a comparação. Então, pelo tempo aqui, ó, tem que ser menor do que os 51 segundos, porque um estava indo para a mesma direção. Agora, um está vindo para cá e o outro está indo para lá. Então, vai ter que ser menos tempo. E a distância percorrida também, ó, se aqui foi 1020 metros, aqui para frente, aqui tem que encurtar também esse tempo aqui, essa distância aqui. Então, essa é uma questão bem tranquila, porque você vai aprender também a distinguir isso daqui. A equação é a mesma, que vai mudar somente os sinais. Então, a velocidade também é a mesma. Aqui, ó, vamos considerar 20 metros por segundo, 10 metros por segundo. Então, está aqui
S é igual a SO mais VT. Então, a equação de A. SA é igual a 0 mais 20T. Não mudou. Ó. Em relação a essa daqui, ela não mudou. Continua do mesmo jeito. Agora o SB vai mudar. 510 continua. A minha distância é a distância. Mas só que a velocidade agora está indo de contra a minha trajetória. Então é menos. Está indo contrário. Então menos 10T. O encontro. SA é igual a SB que a gente viu lá em cima. SA é igual a 20T, que é igual a 510 menos 10T. 20T está para menos, vem para mais 10T é igual a 510. 30T igual a 510. T é igual a 510 sobre 30. Aqui simplifica, que vai ser igual a 17 segundos. Já diminuiu bastante. Ó. Após 17 segundos, vai se encontrar os móveis num ponto aqui. Agora, que distância? Escolha a equação mais fácil. A equação mais fácil está aqui, ó, SA. SA é igual a 0 mais 20T, que é igual a 20 vezes 17. 20 vezes 17 é igual a 0. 17, 14, sobe 1. 340 metros. Se você também fazer essa equação nesta ótica aqui, vai chegar no mesmo resultado. E se você fizesse ao contrário, se SA fosse igual a menos 20T, 0 menos 20T, e SB fosse igual a 510 mais 10T, será que você encontraria o mesmo resultado aqui? Vai ficar como uma lição para vocês aí tirar as próprias conclusões. Outra situação interessante na física é quando você tem essa equação aqui, ó. S é igual a SO. Quando você fizer essa equação aqui, você pensa na equação do segundo grau. Mais VOT relacionado a T mais a T ao quadrado sobre 2. Quando você pensar nessa equação, pensa na equação do segundo grau. Vamos fazer um exemplo fácil aqui. Ó. Vamos supor que S é igual a 5 mais 3T mais 10T ao quadrado. Vamos supor que seja essa função horária do espaço. Função horária do espaço. Agora, dessa função horária do espaço, a questão está pedindo para vocês o espaço inicial. SO está aqui no lugar do 5, então o espaço inicial é 5 metros. A velocidade inicial, ó, 3T, VOT. Então, VO, 3 está no lugar do VO, então a velocidade inicial, 3 metros por segundo. A aceleração a gente vai calcular no decorrer do exercício, mas também está pedindo para vocês a equação horária da velocidade. Então aí você tem que saber também que velocidade, ó, VO mais AT. Velocidade inicial você tem? Tenho. Velocidade inicial eu falei aqui, é 3. Aceleração você tem? Agora sim, a aceleração, esse número aqui, ó, 10, ele veio de uma divisão por 2 na equação aqui. Então, A sobre 2 é igual a 10, portanto, A é igual a 10 vezes 2, que é igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui, ó, 20T. Tome o máximo de cuidado com isso, porque isso daqui, ó, da divisão por 2, se aqui fosse, você multiplica por 2, então. Se aqui é 10, é 20, que é vezes 2. Se aqui fosse 5, seria 10. Se fosse 7, 14 a aceleração. Se fosse 50, a aceleração seria 100. Sempre a multiplicação por 2, nunca se esqueça disso. Então é uma situação bem tranquila, que também pode ser vista através da derivada. Derivada eu vou deixar aqui também para vocês verificarem. Mas se você derivar a primeira, você vai achar
a equação da velocidade. Se você derivar a segunda, vai achar a equação da aceleração, que é igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Então, através da derivada, e tem muitos colégios aí que dá a derivada, mas tem outros que não passam a derivada. Então, isso aqui é só para conhecimento. Então, esquece a derivada e foque nisso daqui, ó, que é o mais interessante. Agora, para terminar, vamos ver agora uma situação de gráfico. Então, também no gráfico, na física, muita gente tem dúvida. Então, vamos fazer o esboço de um gráfico aqui. Então, vamos colocar aqui. Vamos dividir aqui em 2. Ó. Então, vamos colocar 1 e 2. Aqui o tempo em segundo. Vamos colocar aqui 5. E aqui nós vamos colocar 9. Então, vamos fazer a ligação aqui. Então, vamos colocar aqui um ponto. Vamos partir daqui. Então, vamos fazer uma trajetória aqui. Pronto. Com esse esboço dá pra gente... Vamos apagar aqui. Dá pra gente enxergar bem o gráfico. Então, nós temos aqui a velocidade em metros por segundo. Então, vamos colocar um item A aqui. A função horária da velocidade. Então, eu quero a função horária da velocidade só olhando para esse gráfico aqui. Ó. Vocês vão ver que é uma coisa bem fácil e bem tranquila. Você vai fazer... Sempre quando você pegar assim uma função horária, faça ela aqui. Ó. Faça o modo genérico dela. Então, V é igual a VO mais AT. Velocidade. VO você tem? Velocidade inicial tem, ó, vale 5. Mais a aceleração você tem? Não. A aceleração que você vai calcular. Agora aí que entra as dicas. Na aceleração, você tem que olhar aqui, ó. Aqui você vai formar um triângulo. Se eu fizer um ângulo aqui, um ângulo alto, a aceleração seria o quê? A tangente desse ângulo alfa. Como eu não tenho o valor do ângulo, o que eu vou fazer? Vou fazer pela fórmula normal. Vai ser ΔV sobre ΔT. ΔV é 9 menos 5. Coloca lá, 9 menos 5 sobre 2 menos... Aqui, ó. Esse ponto zero aqui. 2 menos 0. Que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Nós achamos a aceleração? Sim, agora eu volto aqui, ó, para a função horária. Então, velocidade é igual a 5 mais 2t. Função horária da velocidade, V é igual a 5 mais 2t. Segundo item. Cobrado aqui pode ser, vamos apagar aqui, achar a distância percorrida. Qual é a distância? No instante entre 0 e 2 segundos. Então, para achar a distância, usando o mesmo gráfico, uma coisa bem tranquila, eu vou achar o gráfico na área do trapézio. Considerando aqui um trapézio, vamos achar na área do trapézio. Então, essa distância percorrida é igual à área do trapézio, que é igual a diagonal maior mais a diagonal menor sobre 2 vezes a altura, que é igual a diagonal maior. Olha só, deitando aqui esse trapézio, então a diagonal maior vai de 0 a 9, então é 9, mais diagonal menor vai de 0 até 5, então vai 5 sobre 2 vezes a altura. A altura, ó, vale 2. Simplificando aqui vai ficar 14 metros. Até aqui tranquilo. E no item C pode ser cobrado com a velocidade média. Velocidade média, usando a fórmula, já que você achou a distância aqui percorrida, então é ΔS, vou fazer de azul aqui, ó, ΔS sobre ΔT, que é igual a 14, que a gente achou, sobre o tempo. Também considerando esse 0,2 aqui, a velocidade média entre 0 e 2 segundos. Então 0,2 vai ficar 14 sobre
2, que é igual a 7 metros por segundo. Então, provando essa teoria aqui, a gente pode colocar aqui a velocidade. Velocidade é igual a 5 mais 2t. Velocidade 7 é igual a 5 mais 2t. Está aqui para mais, vem para menos, então 7 menos 5 é igual a 2t. 7 menos 5, 2. 2 sobre 2 é igual a t, que é igual a 1 segundo. Então, em 1 segundo, alcança a velocidade de 7 metros por segundo. Ficando assim, mais essas questões, ou essas dicas no caso. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.